Ladies and gentlemen, welcome to violence. Well, nobody's perfect. Here's Johnny, said the White Rabbit. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. kill everyone now. Only a ninja can destroy a ninja. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo, neste episódio muito especial, está... Júlio César de Miranda. Isso mesmo, galera. Meu pai, ontem foi dia dos pais, eu resolvi trazer a cinefilia em pessoa, né, meu pai, para conversarmos. Antes de conversarmos, por que você não se apresenta? Eu sou Júlio César de Miranda, engenheiro, aposentado, um cinéfilo desde cedo. Inclusive, tá certo, no final eu tive uma locadora que era Politeama. Como é que foi que surgiu a sua paixão por cinema, pai? Minha paixão por cinema aconteceu desde cedo. Eu ia muito a cinema, na Praça Seis Penha, via todos os musicais da Metro, mas... quando eu fiz 18 anos, eu entrei no cinema, na cidade, no cinema Pathé, para ver um filme chamado Acossado. Saí de lá apaixonado, direto pelo cinema. Aquilo que era fazer cinema, aquilo que era coisa linda. Então eu descobri depois que ali estava a Nouvelle Vague. E essa Nouvelle Vague, tá certo, me influenciou muito, pensando até que eu poderia fazer cinema. Fala da locadora então pra gente. Bem, a locadora surgiu em 1989, com alguns amigos, que queríamos fazer alguma coisa para completar nossa renda. Só que tem que, quando eu comecei, eu vi que eu queria comprar filme, não era ganhar dinheiro, eu queria comprar muita coisa, eu queria ver muita coisa, e transformei a locadora Politeama Central de Vídeo em uma locadora de cinema de arte. Bem, nisso daí, a certa Politeama, então, passou a atender público muito especializado, de críticos, de cineastas, de atores, televisões, que procuravam, tá certo, filmes especiais que eu só tinha na Politeama. Que muita coisa naquela época eu trazia, tá certo, dos Estados Unidos, porque não existia no Brasil. Ainda era cinema VHS. Depois veio o DVD e eu continuei comprando, não só agora nos Estados Unidos, mas principalmente em Portugal, e na Espanha também. E trouxe, tá certo, um acervo, depois de mais de 7.000 filmes, que eu guardei, tá certo, durante algum tempo. Você disse que você guardou durante algum tempo o acervo? Tá agora o acervo de VHS, pai? O acervo de VHS, todo ele, os 7.500 filmes, foram para a Cinemateca do MAN. Eu doei para a Cinemateca do MAN, junto com todos os equipamentos que eu tinha. Quer dizer, de montagem, equipamentos de elevados sistemas, entendeu? Eu sei tudo para a Cinemateca do MAN. Só guardei os DVDs. Diz aí, pai, como é que foi a semana? Você viu algum filme bacana essa semana para indicar para os nossos ouvintes? Vou indicar o filme que passei ontem no meu cineclube, que é Brincadeira Mortal, do Stephen Frears, com atores mirins, que é um filme que dois garotos inventam fazer uma brincadeira em que um machuca o outro na rua, na hora da saída de uma escola. De tal forma que parecesse que eles tinham sangrado mesmo. Tanto que eles pegaram sangue escondido, plasma escondido, para a hora que ele fazesse, espalhasse sangue para tudo que é lado. E eles fazem isso, e só que tem que a brincadeira se torna um pesadelo. Sabe que filme eu vi ontem? Que filme? Upstream Color, do Shane Carruth. É muito bonito esse filme. Bonito, muito bacana, vale muito a pena ver. Vale mesmo. Então, vamos lá, gente. Olha, como esse programa é bem especial com meu pai, resolvi fazer esse episódio sobre um dos seus atores favoritos, o James Mason. Eu peguei essa biografia lá da Wikipédia. James Neville Mason, nascido em 15 de maio de 1909 e falecido em 27 de julho de 1984, foi um ator inglês. Mason conseguiu considerável sucesso no cinema britânico antes de se tornar uma das maiores estrelas de Hollywood.
Ele foi o maior sucesso de bilheteria no Reino Unido entre 1944 e 1945, estrelando em filmes como O Sétimo Véu e Malvada, ambos de 1945. Ele participou do filme Condenado, que foi o primeiro filme a ganhar um BAFTA de melhor filme britânico. Seu primeiro filme no papel principal foi o I Met a Murderer, de 1939, no qual ele faz um fazendeiro que mata a esposa e na fuga se encontra com uma escritora. O filme foi escrito por James Mason e sua futura esposa, Pamela Mason, que também estrelou no filme. Ele atuou em vários filmes ingleses e americanos entre as décadas de 50 e 80, como A Raposa do Deserto, Nasce uma Estrela, 20 Mil Léguas Submarinas, Lolita, Intriga Internacional, O Prisioneiro de Zenda, Jornada ao Centro da Terra, Quase um Criminoso, Júlio César, George, a Feiticeira, A Chamada para o Morto, O Céu Pode Esperar, Meninos do Brasil, O Veredito, Mandingo, Assassinato por Decreto, Os Vampiros de Salem e os filmes que a gente vai conversar mais tarde, entre outros. Mason foi indicado a 3 Oscars e 3 Globos de Ouro e 2 BAFTAs. Seguindo sua morte, em 1984, suas cinzas foram enterradas junto ao túmulo de um de seus amigos mais próximos, Sir Charlie Chaplin. Conta aí, pai, como é que surgiu sua apreciação por James Mason? Minha apreciação por James Mason começou quando eu era muito jovem, vendo Júlio César, que ele mata Júlio César, né? Que é o meu nome. Mas ele tem uma interpretação brilhante. Depois, tá certo, Nasce uma Estrela, também eu fiquei apaixonado. E mais 20 Mil Léguas Submarinas. 20 Mil Léguas Submarinas, a cena, tá certo, que ele fica olhando para o mar infinitamente pela janela do submarino, e me impressionou demais. Qual foi os filmes que você escolheu para mim, Thiago? A Idade da Reflexão, de 1969. Vamos então falar sobre o filme Idade da Reflexão. Mas antes vamos ouvir o trailer. For the next 90 seconds, while this preview of coming attractions is playing, will all filmgoers with any degree of wit, taste and intelligence please keep your critical remarks to yourselves, or we'll nail your tongues to the floor. Thank you. Australia's Great Barrier Reef. Primitive, peaceful, and innocent. A girl, as beautiful and unspoiled as the world she lives in. A man, devoting himself to the fine art of beachcombing. If I had the materials to work with, I might even... What? Might even get you to pose. Pose? I'm a painter. Know what a model is? Like that? No. Like this? No. Like this? No. Eu vi Idade da Reflexão, não tinha visto, não conhecia Idade da Reflexão. É a história de um pintor, em cima de uma novela do Norman Lindsay, que é autobiográfico, mas é um pintor australiano que vai morar sozinho em uma ilha no norte da Austrália, uma ilha de coral. E lá ele acha que ia ficar sozinho, mas tem mais 2 pessoas morando com ele lá. Bem, ele, tá certo, ele leva uma das coisas mais importantes que eu ia esquecendo, que ele leva um cachorro, Godfrey, que acompanha ele, tá certo, em todos os momentos. A casa, tá certo, tá abandonada, e ele pinta a casa e começa a pintar paisagens. Até que surge uma moça lindíssima e ficou louco pela menina que poderia ser sua modelo. E nessa vai tendo a confusão da menina sendo modelo, ela queria ganhar algum dinheiro para poder sair daquela ilha, só que ela tinha que fazer tudo escondido, porque a avó não podia saber. Bem, isso aí, tá certo, é como é levado. A primeira vez que fui ver esse filme foi porque estava num documentário sobre cinema australiano, e esse filme era usado como exemplo de como eram feitos os filmes antes da criação da indústria cinematográfica australiana. Nesse período anterior, você tem artistas e diretores estrangeiros fazendo filme na Austrália, né? Você tem esse filme, Idade da Reflexão, você tem um filme chamado Ned Kelly, com o Mick Jagger, e você tem também o Waking Fright. Esses 3
eram exemplos de como eram feitos os filmes lá na Austrália, antes da criação do cinema novo australiano e da Ozploitation. E aí, depois, mais tarde, eu achei interessante esse filme, porque esse filme foi o primeiro filme com a Helen Mirren como protagonista, e ao mesmo tempo foi o último filme dirigido pelo Michael Powell, né, que foi um diretor que dirigiu filmes como Sapatinhos Vermelhos, Contos de Hoffman, e até mesmo o proto-slasher Tortura do Medo. Né? Depois desse filme, a Helen Mirren acabou ganhando o Oscar, ganhou 4 Emmys, um Tony, 3 Globos de Ouro, 5 SAG Awards, 4 BAFTAs e 2 prêmios de melhor atriz no Festival de Cannes, entre outros prêmios, e também ganhou o título de dama lá da Inglaterra. Aí, o que eu achei interessante é que você vê, você tem o Michael Powell no final da carreira e você tem a Helen Mirren no começo da carreira, né? Isso lembra muito o Nasce uma Estrela. Falando em Nasce uma Estrela, pai, o que você achou do James Mason? Bem, ele está sempre fantástico, né? E uma das coisas, certa característica do James Mason, para mim, que sempre me chamou a atenção, que ele adora observar. E nesse filme, ele é pintor. E um pintor, a coisa que mais faz é observar. É olhar para transmitir dos seus quadros, né? Então, o James Mason está mais velho um pouco, né, do que era antes, mas está fantástico, como sempre. Muito bom mesmo. Eu gostei muito da interpretação dele. O que você achou da questão da pintura dele? Bem, a pintura é que uma das coisas que o Michael Powell fez é usar, tá certo, 2 pintores australianos para fazer como fossem os quadros do James Mason, né? Mas que são, tá certo, o John Coburn, que é um pintor abstrato, e o outro, tá certo, Paul Delprat. Um é figurativo, Paul Delprat, e o outro abstrato. E começa o filme com uma exposição do James Mason, né? Só que tem que os quadros são do John Coburn. E na hora que ele pinta, são do Paul Delprat. O engraçado é que ele não usa nenhum quadro, tá certo, do Norman Lindsay. O Norman Lindsay morreu logo depois de terminar esse filme. Terminou esse filme, ele faleceu em 1969 também. Em novembro de 1969. Uma outra coisa também que interessante é que o Michael Powell queria fazer A Tempestade do Shakespeare, com o James Mason fazendo o Próspero, e a Mia Farrow ia ser a Ariel, né? Mas ele não conseguiu fundos, e aí fez esse, né? E aí lá na Grande Barreira de Coral, que é uma região lá da Austrália, é linda a região, né? Belíssimo. E o que você achou da relação dos dois, do James Mason com a Helen Mirren? Eu achei que eles tinham uma química ótima no filme. Eu acho também maravilhoso, tá certo? E tem uma das coisas interessantes, que o nome do filme em inglês é Age of Consent. Quer dizer, idade do consentimento. Consentimento que ela poderia consentir ter relações sexuais. Mas aí seria, tá certo, o nome do filme. E é exatamente, ela está na idade, tá certo? Mais do que, vamos falar, hoje seria mais de 18 anos, tá? E ela posa e se entrega, tá certo, no final, ao James Mason. Alerta de spoiler. Ela não é Lolita, né? Porque a Lolita... Não é Lolita. Ela não é Lolita. Lolita era menor de idade. Uma das melhores cenas do filme, uma das cenas que eu mais gostei do filme foi o Godfrey, né? A cena do Godfrey. Que, aliás, assim, pra mim é o melhor personagem do filme. Em contraste, assim, tipo, o pior personagem do filme pra mim foi o Ned, né? Personagem do Jack McGowan. E ele é bom ator, assim, ele fez o patrão da mãe da Megan no Exorcista. Ele fez o personagem principal do Dança dos Vampiros, sabe? Tipo, mas nesse filme eu não me liguei muito nele, não. Você gostou mais de quem? Do Godfrey, do cachorrinho. Do Godfrey? Ele é ótimo ator. Principalmente a hora que ele coloca a coleira. Sim, eu vou botar no grupo essa cena, uma cena ótima, em que o Godfrey mostra todo o seu talento artístico. Vamos passar pro próximo? Vamos passar pro próximo. Qual foi o filme que você escolheu? Delírio de Loucura. Vamos conversar sobre Delírio de Loucura, mas antes, vamos ouvir ao trailer. And now, before the next show starts, let's enjoy an intermission. You'll find our snack bar chock full of good things to eat and drink. Tasty, tempting hot dogs, thirst-quenching soft drinks, fresh, crunchy popcorn.
a complete assortment of delicious candy, and a full line of cigarettes. You've plenty of time, so visit the snack bar now. Hello, I'm James Mason. I want to interest you in a new film that we've just finished at 20th Century Fox. Since this was my first assignment as a producer at a major studio, I made sure that the story chosen contained all the ingredients that I like to find when I'm a member of the audience. I want excitement and entertainment in its broadest sense, but I also insist that the human issues involved are of the sort that might reasonably crop up in the everyday lives of all of us. Our story is based on just such an issue. It's about a drug which, properly used, can be a life-saver, but improperly used can be a life-destroyer. Hardly a day goes by without new and shocking revelations in the nation's press about this drug. And now here it is, out in the open at last. A story of a handful of hope that became a fistful of hell. Ok, Delírio de Loucura, de 1956, dirigido por Nicholas Ray e escrito por Cyril Hume e Richard Mainbaugh. No elenco estão James Mason, Barbara Rush e Walter Matthau. A sinopse é a seguinte. Ed Avery, o James Mason, é um professor de escola e pai de família que está sofrendo ataques de dor severa e até desmaios. Ele é hospitalizado e diagnosticado com uma inflamação rara nas artérias. Quando os médicos falam que ele provavelmente tem apenas alguns meses para viver, Ed concorda com um tratamento experimental. Doses do hormônio cortisona. Ed faz uma notável recuperação e retorna para sua esposa, Lou, e seu filho, Richie. Ele deve continuar a tomar os comprimidos de cortisona regularmente para evitar a recorrência de sua doença. Mas a cura milagrosa se transforma em seu próprio pesadelo quando Ed começa a abusar dos comprimidos, levando-o a experimentar mudanças de humor cada vez mais selvagens. Eu gostei do filme. Achei bem bacana. O James Mason, como sempre, tá ótimo. Mas uma coisa que me surpreendeu nesse filme é o Walter Matthau, que a gente tá acostumado a ver como velhinho, sabe? Ele fez o Bela Lugosi no Ed Wood do Tim Burton. Ele é professor de educação física, geração saúde. Mafaro, o que você acha do filme? Bem, o filme sempre me chamou a atenção, sempre adorei esse filme. É um filme que era adorado, cultuado pela Cahiers de Cinema. E mostra que tem, tá certo, mostra um professor de crianças, não é um professor de nível superior, professor de crianças que, de repente, quando começa a tomar cortisona, como você falou, ele se modifica totalmente e passa a notar que as crianças têm que se educar muito mais severamente porque vai ter o futuro. Se não educar, vai continuar criança a vida inteira. E isso, inclusive, ele fala numa conferência de pais e mestres, né? Que ele faz uma reunião no colégio, ele faz isso. Boa parte dos pais ficaram horrorizados com ele. Mas isso ele já estava dopado pela cortisona. Childhood is a congenital disease and the purpose of education is to cure it. I see my point of view is new to many of you. But ask yourselves, how do we describe the unfortunate individual who carries his unspoiled childhood instincts into adult life? We say he's arrested. We call him a moron. Mas, na realidade, o grande problema do filme ele chama a atenção da cortisona. É o grande vilão, tá certo, do filme. Mostra que, até atualmente, esses remédios continuam andando por aí, continuam, tá certo, levando muita gente, tá certo, a ter reações adversas tomando esse remédio. Então, eu acho que o grande vilão é esse. Agora, o James Mason está fantástico. Ele modifica-se totalmente com o remédio. Antes ele era um cara calmo, de repente passa a ser quase agressivo, levando o ao ponto de até atacar a própria família. Quando eu vi esse filme, o filme que mais me lembrou foi aquele Requiem para um Sonho, que é ótimo e também fala sobre abusos de drogas legais, né? Você tem a Ellen Burstyn fazendo o papel de uma senhora que é chamada para participar de um programa de TV, só que ela não cabe no vestido, ela não entra no vestido que ela queria usar, e ela começa a tomar remédios para emagrecer, e isso vai tendo uma espiral tão forte quanto a espiral que o Ed Avery, né, passou. Eu acho que, assim,
Você vê que no começo, quando os efeitos colaterais da cortisona começam a ter efeito, você vê que ele tá muito grande, né? Porque o nome em inglês é Bigger Than Life, né? Você vê que ele está expansivo. Primeiro dia de trabalho dele, depois que ele retorna, ele volta e faz compras, né, caras, né, com a esposa, leva a esposa e o filho no shopping, nas lojas. Mas isso muda, eu acho que isso muda exatamente na briga que eles têm na banheira, né? Ele tem uma cena em que ele está olhando pro espelho, a mulher está colocando água quente na banheira. Ele vira pra mulher e fala assim, mais uma chávena de água quente pra mim, tá bom. Aí ela reclama, briga com ele e bate no espelho, e o espelho se quebra. Eu acho que nesse momento, que ao mesmo tempo você tem a quebra do espelho, você vê o reflexo dele trincado, é justamente nesse momento em que as coisas começam a ir ruim. As coisas começam a piorar para ele. Você tem uma cena com ele chorando, dizendo que as dores emocionais são muito mais fortes que as dores físicas. E a partir daí, ele começa a ter atitudes extremamente agressivas com outras pessoas. Seja nessa cena que o senhor falou sobre na escola, em que é importante voltar aos bons e velhos princípios da educação. Ele vai falar que a infância é uma doença, né? E é triste o final. Alerta de spoiler. Depois de tudo, depois de todas as coisas que aconteceram, ele fica condenado a tomar cortisona pelo resto da vida. Então não é um final lá muito feliz, né? Tudo bem que ele já voltou para a mulher, filho. Ele aparentemente está a velha persona, mas tudo indica que ele vai continuar da mesma maneira. Quando fala que ele vai continuar, tem que tomar o cortisona. E até que ponto ele não vai exagerar de novo? Ninguém sabe. Que, inclusive, está certa a cortisona, não sei se você já tomou, a cortisona, você fica totalmente elétrico, você fica outra pessoa, você toma uma dose de cortisona, você modifica totalmente o seu comportamento. Entendeu? Então, e ele tomar a vida inteira é um problema seríssimo. Agora, eu acho que a beleza do filme está muito além. A direção do Nicholas Ray, tá certo? É uma coisa fantástica. Ele faz aquela modificação totalmente dele, da família, e ele em relação a toda a família, em relação àquela que mora, tá certo, num subúrbio, né? Entendeu? E ele modifica totalmente a maneira de andar, Ele antes, ele tinha, tá certo, um outro emprego depois da aula, ele era professor, mas para melhorar a situação de dinheiro, ele trabalhava como numa companhia de táxis, numa garagem. Então ele tinha 2 empregos. Eu não preciso disso, tá bem? Meu marido tem 2 empregos. Tinha 2 empregos. Depois, tá certo, quando ele volta, ele fica só com um, só com a escola. Só que ele passou a gastar muito mais. Uma das coisas que fica quase não se nota é que ele comprou 2 vestidos caríssimos para a mulher, uma bicicleta também para o garoto, tá certo? Maravilhosa. E o que aconteceu? Depois foram cobrar, tá certo que o cheque não tinha fundo. Aí ela falou, não, pode deixar. A mulher fala, pode deixar que segunda-feira está tudo resolvido. Tudo isso, tá certo, é a modificação que ele teve. Através do grande vilão, para mim, que é a cortisona. Tá? Que é receitada por médicos, da maneira que é receitada. Bem, eu gostaria de agradecer muito aqui ao Papai Miranda por ter participado desse nosso episódio. Olha, você pode mandar um e-mail para nós em podcast.cego@gmail.com. Pode visitar nosso site podcast.cego.blogspot.com. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo. Com os amigos do trabalho, com os pais dos amigos do trabalho, com os amigos da academia, com os pais dos amigos da academia, com os vizinhos, com os pais dos vizinhos, com todo mundo. Pois, quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. E eu sou Júlio César de Miranda. Este foi o podcast Ponto Cego. Para quem já é pai, feliz Dia dos Pais atrasados. Para quem tem pai, dê mais um beijo no seu pai, porque não é só Dia dos Pais que a gente tem que lembrar deles.
Uma boa semana. Who's the man who made me what I am today? Who's the man who taught me what to do and what to say? Who gave me the things in life that he never had? My good old dad. Who makes sure the doors are locked and bolted tight? Then comes to my room to hug and kiss me nighty-night. Who is it who cheers me up when I'm feeling sad? My good old dad. Always strong and always brave and always so true. Dad, I hope when I grow up I'll be just like you. Who makes sure I wash my ears and take a bath? Who wants me to walk along the straight and narrow path? Who's the best there is, the greatest friend I ever had? My good old dad. Who taught me to say excuse me when I sneeze? Who taught me my table manners and the birds and bees? Who taught me to never wear a print with a plaid? My good old dad. Always kind and always humble, always so calm. Always true and also always faithful to Mom. Who taught me that beggars never ever cry? Who told me a gentleman should always wear a tie? Who makes sure I get a job when I'm a college grad? My good old dad. He bought me a dog, a kitty cat, and some fish. I'm his favorite, so he'll grant my tiniest wish. Ish. Who taught me that virtue was its own reward? Who taught me to get down on my knees and thank the Lord? Who is it who spanks my bottom when I'm bad? My good old dad. I'm disappointed. About what? You're a poor substitute for Abraham Lincoln.